Pessoal, os deputados bolsonaristas no Congresso e senadores, eles estão ficando completamente loucos. E eu não estou falando louco no sentido de pejorativo, ou só para ofender gratuitamente, ou como metáfora. Estou falando literalmente loucos. Tanto que a Damares Alves, ela falou, acho que foi ontem, na Câmara, que ela queria pedir um exame de sanidade mental ao Alexandre de Moraes. Olha que loucura, ela quer um exame de sanidade mental do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Ninguém sabe. Mas para mim ela deveria pedir um exame de sanidade mental para todo o Congresso e Senado, principalmente para ela. A Damares Alves, por exemplo, é aquela que falou que viu Jesus numa goiabeira. Não vou nem tocar muito nesse ponto, porque parece que ela sofreu um abuso quando criança, eu até entendo que o lado psicológico dela ficou abalado. Mas é a mesma Damares Alves que falou que viu crianças tendo relações sexuais entre si, crianças que não tem nem sexo desenvolvido, mas ela disse que viu. Falou que dava um papinha para a criança, para poder fazer a criança fazer sexo oral, tirava os dentes da criança, para a criança fazer sexo oral. Essa é a mesma Damares. A mesma Damares que falou que o PT ia distribuir uma cartilha para ensinar crianças a fazer cachimbo de crack. Tudo isso é Damares Alves, pessoal. E eu acho que estranho que ninguém percebe que essa mulher é completamente louca. Essas falas absurdas dela passam um pouco do limite da fake news ou teoria de conspiração que é comum na política. Isso aí beira loucura. Crianças fazendo sexo entre si. Ela chegou a falar isso uma vez. Eu digo, ela quer pedir exame de sanidade mental pro Xandão. Logo ela, que não tem sanidade mental alguma. Essa mulher é completamente maluca, gente. Essa mulher não tinha que estar em Brasília. Ela tinha que estar internada, fazendo uma terapia, consultando um psiquiatra, tomando alguns remedinhos, para ajudar ela a ver um pouco a realidade. Porque ela cria na mente dela essas coisas doentias, que mostra que ela tem uma mente completamente doente. Sabe, chega a dar nojo ouvir essas besteiras que ela fala. Sabe, chega a embrulhar o estômago de tão asqueroso que é. Não, porque as crianças sem dentinho davam uma papinha para a criança fazer sexo oral. Eu digo, gente, isso chega a dar nojo, asco. Como é que uma pessoa em sã consciência fala uma bobagem desse tamanho e não acontece nada? Ela tinha que estar no hospício com uma camisa de força, sabe, porque isso aí não é normal não. E não é só ela que está bancando a louca em Brasília. O Marcos Duval, vocês já sabem que ele tem problemas mentais, né? Eu já falei aqui para vocês dos outros vídeos dele, das bobagens que ele fala, né? Aquele senador que disse que foi da SWAT. Até o Dino falou para ele, se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. Agora ele fez um vídeo ontem, dizendo que ele tem um dos maiores QI do mundo, que uma sociedade lá americana que lida com inteligência artificial convidou ele para ir no Vale do Silício, que falou que o QI dele é comparável ao do Elon Musk, ao Leonardo da Vinci, e eles querem usar a mente dele para poder aprimorar a inteligência artificial. Segundo eles mandaram um comunicado para ele dizendo assim, não é você que está interessado em nós, somos nós que estamos interessados em você. Gente, isso aí não tem fonte nem base alguma, sabe, é coisa que ele tira da cabeça dele. O Marcos Duval tá ficando literalmente doente da cabeça. Eu já fiz um vídeo dele um tempo atrás aqui no canal, que as coisas que esse cara fala, pessoal, só existem no mundo da imaginação. O cara acredita que foi da SWAT, ele acredita que é o homem mais inteligente do mundo. Eu não lembro qual foi a última bobagem que eu fiz um vídeo dele, mas é bem desse nível, sabe? O cara cria umas coisas da cabeça dele que ninguém sabe de onde é que ele tirou essas coisas. O nome disso é loucura, pessoal, é doença mental. A gente também adoece mentalmente. Ele deveria procurar um psiquiatra, um psicólogo, sabe, fazer uma terapia, algum tratamento, porque daqui a pouco ele vai inventar o quê? Que ele foi para o espaço e voltou? Não, porque o Elon Musk me deu uma carona, sabe? Eu peguei, eu fui para o espaço, dei uma volta em Marte e voltei para a Terra. Umas coisas, sabe, que não tem base nenhuma, não tem fonte alguma. Da onde que um cara desse, um cara até burro, né, que ele fez aquele plano para tentar pegar o Xandão, completamente idiota. Nem os bolsonaristas gostam dele, tá? Pra quem não sabe, porque ele na Câmara ele só fez showzinho, palhaçada, ele mais atrapalhava o movimento bolsonarista do que ajudava com a loucura dele. E agora o cara acha que é um dos mais inteligentes do mundo, quer se comparar a um Leonardo da Vinci, que era pintor, inventor, cientista e uma pataquada de coisa. Um cara que vive no mundo da imaginação achando que é da SWAT, acha que é inteligente igual a Leonardo da Vinci. Eles estão completamente loucos, pessoal. Quer ver quem mais aprontou essa semana aqui também? O Chupetinha postou no Twitter dele que tem que assumir um presidente que vai fechar o STF e acabar com esse poder no Brasil. Isso aqui eu não vou nem dizer que é loucura, né, pessoal? Isso aqui também, no caso, é o lado golpista deles, né? Eles querem defender o Bolsonaro de um golpe, dizendo que nunca teve golpe, mas eles mesmos estão o tempo todo querendo um golpe de Estado. Eles querem poder absoluto para eles mamar nas tetas do Estado, roubar à vontade e fazer o que eles quiserem. Agora, o Gilvan da Federal é outro que também já perdeu a noção, né? Tá ficando que nem o Marcos Duval, tá ficando completamente maluco. O deputado Gilvan da Federal, na sessão na Câmara, ele começou a falar mal da Gleice Hoffmann, falou que ela estava na lista da Odebrecht como amante e falou que ela era uma baita prostituta. Olha o nível.
se referindo a uma ministra de governo que também é deputada eleita, falando que ela é uma baita de uma prostituta. Baseado em quê? Numa listinha da Odebrecht que ninguém sabe a origem dessa lista naquela época da Lava Jato? Então, mesmo assim, ele falou isso. Ele falou que ela é uma baita de uma prostituta, o que gerou uma discussão na Câmara. O Lindenberg Farias começou a ofender ele, até partiu para cima dele, os dois quase saíram na porrada. E o Lewandowski, que estava nesse dia como convidado da Câmara, né, que é o ministro da Justiça, o próprio Lewandowski deu uma resposta para ele que falou: o senhor falou umas palavras aqui tão ofensivas, tão esdrúxulas, tão baixas, que eu não ouso repetir. Só para vocês terem a diferença de nível, né, intelectual do ministro, que já foi ministro do Supremo também, para um deputadozinho que vive com a bandeira do Brasil como se fosse a Lady Gaga. Já chega até ridículo. E eu não sei se hoje em dia ainda é assim, mas na minha época isso era proibido, tá? Na minha época os militares não permitiam que você ficasse andando com a bandeira como se fosse uma escola de carnaval, porque é um símbolo cívico. Então na época a bandeira tinha que ter todo o respeito, a bandeira tinha que ser hasteada ou dobrada e guardada em algum lugar. Você não podia ficar andando que nem uma modelo quarentona andando com a bandeira do Brasil nas costas. Olha, gente, a Gilvanda Federal com essa bandeira do Brasil. Sabe, é ridículo, ridículo esse cara. Tanto que a mesa diretora já foi acionada e estão pedindo a suspensão dele por 6 meses por quebra de decoro e por ele ter extrapolado os limites da liberdade de um parlamentar. Tá? E não é a primeira vez não. Mês passado ele tinha falado que queria que o Lula morresse, e falando numa votação, que é do Paulo Bilinski, que é outro companheiro dele de loucura, que eles queriam tirar as seguranças armadas do Lula. Então ele estava literalmente dizendo, dando a entender que aquele projeto era para matar o Lula. Olha, eu quero que o Lula morra. Literalmente ele falou isso num projeto que quer desarmar a segurança do Lula. Esses dois caras, pessoal, eles eram para estar presos, o Bilinski e o Gilvan. Primeiro pela loucura de querer tirar a segurança armada do presidente da República. Você pode gostar ou não do Lula, mas ele é o presidente da República, o líder máximo do país. E ainda vem um babaca, que é companheiro dele, dizendo que quer tirar o segurança porque quer que o Lula morra. Fica implícito aí, fica claro, que é um plano para levar o presidente Lula à morte. Esses dois eram para estar mortos, presos, perdão. Agora o erro foi meu, tá? Não quero ninguém morto, não. Os dois eram para estar presos, não mortos. Perdão, pessoal. Eles eram para estar presos, não exercendo um mandato em Brasília. Tanto que o Gilvan até se desculpou depois na Câmara, falou que como cristão ele não deseja a morte de ninguém. Ele acabou de desejar. E agora, como cristão, ele chamou uma colega parlamentar de prostituta. Gente do céu, é muito baixo nível, sabe? Eu acho que eu nunca vi uma Câmara de Deputados como essa. Um põe peruca para fingir que é Nicole, a outra anda com uma tiara, parece coroa de defunto na cabeça, o outro anda com a bandeira do Brasil, o outro fala que o negro tem um QI mais baixo do que o macaco. Esse é o parlamento bolsonarista que votaram em Brasília, pessoal. E mesmo assim o Lula ainda tenta tentar fazer um bom governo com essa oposição maluca, que só atrapalha o Brasil e não faz um projeto sequer para o bem do Brasil. Cadê o projeto para reduzir imposto de renda da população, para melhorar, para gerar mais emprego, para acabar com a Cracolândia, para diminuir a violência? Cadê o projeto deles? Eles não têm nenhum projeto para o Brasil. É só essa loucura, lacração e esse bando de escrotice na Câmara dos Deputados. Então, pessoal, eu espero, sabe, que esse vídeo, se eu tiver um bom alcance, que as pessoas reflitam um pouco nas próximas eleições que já são ano que vem. Não vote em candidatos estereotipados, babacas. Nem o Tiririca, que era palhaço, era assim, pessoal. O Tiririca tinha mais respeito do que esses bolsonaristas. Não votem quem põe peruquinha loira, anda com a bandeira do Brasil, tiara de defunto na cabeça, todas essas porcarias. Não votem nesses candidatos, pessoal. Votem em candidatos compromissados com o Brasil. Porque, infelizmente, olha a bancada que nós temos lá em Brasília. Gente que ganha mais de 46 mil reais, que não faz um projeto para beneficiar você, que é o cidadão brasileiro, e só fica esse show de escrotice na Câmara. Não dá, né, pessoal? Vamos pensar melhor nas próximas eleições para que elejamos candidatos melhores, tá bom? Fica a dica aí. Quem gostou do vídeo, pessoal, já sabe, dá um like aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilhe o vídeo nas redes sociais para as pessoas verem. E comente também sua opinião, que é muito importante. Muito obrigado a todos que assistiram. Até a próxima.